Olá pessoal, estamos começando mais um Mecânica Fácil Responde 7. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva lá no canal. Lembrando que nós temos uma meta a ser atingida aí de 200 mil inscritos e teremos uma grande surpresa a todos aí. Continue deixando lá suas sugestões e também suas dúvidas. Isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, né, para a nossa meta de 200 mil inscritos. Hoje estamos aqui na oficina do Elinho. Vamos lá. Demetrio Souza, como chego até os parafusos que seguram o conversor no motor? Demetrio, você está falando do conversor de torque, né? Você está tirando um câmbio automático. É simples, tá? Alguns carros ali embaixo do cárter ali tem uma placa, né? Meia-lua, você tira a placa e vai rodando o motor e tirando parafuso por parafuso do conversor. Geralmente são 3 ou 4 parafusos, não é muito demorado o procedimento, tá? Em alguns casos que o carro não tem essa plaquinha, né? Que você não consegue ter acesso por ali, você tem que tirar o motor de arranque. Exatamente. Pelo vãozinho ali, o buraco do motor de arranque, você consegue tirar os parafusos, né? Soltar os parafusos do conversor de torque. Exatamente. Esses parafusos, às vezes eles têm, eu não sei, ele não colocou o carro, mas existe alguns que eles são bem rasos. Então, muito cuidado para não espanar. Se espanar aquilo ali no lugar, Houston, we have a problem. Aí você arruma uma confusão para poder sacar isso aí fora. Com certeza. E essa pergunta do Demetrio é muito importante, porque muitas oficinas, tá, a gente vê bastante isso aí, tiram o câmbio do carro, um câmbio automático, sem soltar o conversor, né? Então eles tiram o câmbio e o conversor fica preso ali no volante do motor, né? E quando montam, quebram. Primeiro para tirar é problemático, mas geralmente não quebra a bomba de óleo do câmbio, tá? Na hora de colocar de volta, é 99% de chance de você quebrar a bomba de óleo do câmbio. Exatamente. Tá? Aí depois você vai montar tudo e tal, e o carro não vai andar. E você vai ter que fazer tudo de novo, né? Exato, bem lembrado. Então, removendo o câmbio ou motor de um veículo câmbio automático, né? Você precisa realmente soltar, como o Demetrio perguntou aí, soltar os parafusos do conversor, para que o conversor permaneça no câmbio. Se vai tirar o câmbio, ele fica no câmbio e sai com o câmbio. Se você vai tirar somente o motor, ele fica no câmbio, montado lá no lugar dele, para não ter problema de danificar em nada. Sempre conferir na hora de montar se o conversor não deu uma mexidinha, né? Ele tentou sair um pouquinho. Você quebra. De volta. Exatamente. Senão você quebra a bomba de óleo do câmbio. Exato. Reginaldo 26. Amigo, bloco de ferro fundido costuma empenar? Já peguei alguns casos. Empena também, tá? Dependendo do aquecimento. Eu já peguei um problema, né, num carro que estava queimando a junta com certa frequência. Isso não é normal, né? E depois nós percebemos que o problema era no empenamento do bloco. Aí você tem que tirar o motor, né, do carro, desmontar o motor inteiro, mandar o bloco para a retífica para ele facear ali em cima do bloco. Isso é uma prática que a gente já adotou em oficinas, né? Você tirou um cabeçote para trocar uma junta, você não tem muitas vezes como saber o quanto aquele carro aqueceu. Então você sempre vai medir, mesmo sendo de alumínio ou ferro fundido, o ideal é que se faça a medição, traga alguém da retífica, que você vai ter a certeza do serviço e não vai ter um retrabalho depois aí. Exatamente. Sempre tem que verificar o bloco. Edilson Almeida. Muito bom vídeo. Mais uma Fiat Strada ano 2011 com 92 mil quilômetros. Foi trocado os discos e as pastilhas. Tá dentro do normal? Diz que pastilha com 92 mil. Na verdade, ele tá acima da média, né? Tá bem acima da média. Por se tratar de um carro de trabalho, né? Uma Fiat Strada, tudo bem que muitas vezes é usado para uso misto, né? Mas não com tanta carga. Mas em média, a pastilha de freio é 50 mil, né, Júnior? 40, 50 mil aí. Para esses carros de carga. Depende muito da maneira como a pessoa dirige, né? O carro, o jeito que a pessoa dirige, né? E o uso do carro também, né? Exatamente. Às vezes um carro que roda muita estrada, você freia bem menos, apesar da freada ser mais forte, né? Dependendo da estrada, você praticamente não usa o freio. Serra, né? Quem usa muito em serra e não tem o costume de usar freio motor, então normalmente você gasta pastilhas até com menos do que isso que a gente está dizendo. João Soares. Uma pergunta a um amigo. Troquei o refil da bomba de uma Mercedes classe A e desde então o barulho creio que seja normal, mas ela está tipo passando uma certa vibração no assoalho do veículo. Isso é normal? Não. Não. Não, né? De forma nenhuma, né? Só
o que pode ter acontecido ali é a pessoa ter tirado o tanque, né? Aí mexe escapamento, tudo, e o escapamento está vibrando, né? Mas a bomba não transmite vibração. A esse ponto no assoalho, não. Não, né? não. De jeito No nenhum. assoalho, de vibração do assoalho, não. A gente tem casos, né, que a gente tem barulho da bomba. A gente ouve a bomba funcionando dentro do tanque. Exatamente. Mas vibração nunca vi, não. Fábio Oliveira, Fábio, 12345. Amigo, estou com uma Kombi 1.4 e não está chegando corrente na partida frio. Já verifiquei os fusíveis e não está queimado. O que faço? A partida frio desse carro, ela depende de uma série de coisas para ela poder entrar em funcionamento, né? Então, desde sensor de temperatura, né? Se o combustível que o modo está lendo realmente está lendo álcool, senão também não vai permitir. Às vezes você está com álcool no tanque, mas o AF que a gente fala, o aprendizado, ainda está com percentual de gasolina, mesmo em dias frios ele não vai acionar, né, Júnior? Não vai, né? Então precisa fazer também, mesmo dia frio, depende qual a temperatura. Exatamente. Né? Às vezes tá frio, mas o carro está numa garagem que não chegou àquela temperatura determinada, né? Exatamente. O carro não dá partida frio mesmo. Exatamente. Né? E o carro teria que funcionar normal mesmo sem entrar partida frio. Exatamente. Né? Agora, se realmente o carro não pega, e mesmo em dias que está muito frio e a partida frio não funciona, e realmente precisa, a primeira coisa é entrar com o equipamento e ver os parâmetros aí de aprendizado e de sensores de temperatura. Exatamente. Entendeu? Alguma coisa ali não está errada de leitura, né? Exatamente. Ou a temperatura não está suficiente. Mesmo porque o sistema de partida frio não passa nem para o fusível, né? Ele sai direto do modo, os sinais aí, né? Exatamente. Elias Bressani. Meu carro está saindo gás que arde os olhos. Será o que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Elias, está saindo o gás que você fala de escapamento, né? Que está ardendo o olho, você está com um carro com mistura rica, né? Exatamente. Demais até, né? O que acontece? Você não tem combustível, o combustível não está queimando, ele está passando pelo escapamento, né? E realmente dá essa queimação. Como ele falou, chega a arder os olhos, né? Arder os olhos. A mistura aí tá inadequada, né? Ou por uma falha, né? Que também, uma queima irregular. Né? Combustível ruim. Combustível ruim, exatamente. Alguma coisa fora de parâmetro aí. Então, alguma coisa está errada ali no seu carro, tem que ser verificado por um mecânico. Precisa levar em oficina para poder fazer a constatação do que tá fora de parâmetro aí. Wellington Veiga. Vídeo muito, mas muito explicativo. Parabéns e obrigado pelas dicas. Vídeo, entenda melhor o pneu do seu carro. Siglas e indicadores. Siglas e indicadores. Que vídeo será que ele está se referindo, hein? Eu fiz um vídeo desse bem antigo, né? É esse vídeo mesmo, eles estão pegando bastante vídeos antigos que vocês fizeram. Ah, legal. Tá. Tá despertando, né, o pessoal para poder buscar informações. Muito bom. Wellington. Então esse vídeo aí foi um vídeo que eu fiz, né, das siglas do pneu, né? E todo mundo devia saber isso, né? Exatamente. Porque é muito importante a sigla do pneu, porque ali você tem índice de carga do pneu, você tem índice de velocidade, né? Você tem data de fabricação do pneu. Tá? Exatamente. E hoje está muito complicado assim você trocar uma medida de pneu, usar uma medida que não é especificada pelo seu carro, né? Porque você pode ter um problema com seguradora também. Se você sofrer um acidente com esse carro, a seguradora vê que você tem um pneu que não é adequado para o carro, ela pode encrencar aí com você na hora de pagar o serviço. Exatamente. Né? E muitas das vezes, né, Júnior, a gente vê alguns para esse pneu, já tem acontecido aqui também na oficina. O cliente fala, poxa, Aline, sabe que esse pneu serve? O cara manda a foto, você vai ver, o índice de velocidade está totalmente não compatível para o carro. Então, isso é uma coisa que é muito importante estar sempre atento, né? Eu sempre falo, a fábrica, a montadora, ela tem uma engenharia muito grande por trás ali, na hora dela especificar. Exatamente. Né, até o pneu do carro, né? E não deve mudar isso aí, porque ali foi um estudo de engenharia, né? E muito bem estudado. Então, você está tirando a estabilidade do carro, né? Você está influenciando na geometria do carro ali, você pode sofrer um acidente e também ter um problema com a seguradora, né? Exatamente, então, realmente ligado direto à segurança, né? Então não dá para brincar, pneu tem que... Pneu e segurança. Segurança, exatamente. E na dúvida, né, que às vezes você já compra um carro com os pneus trocados, o manual do carro traz todas essas informações, né? Inclusive desde índice de carga, né, capacidade do pneu, índice de velocidade, as siglas todas, né? Tudo que pode ser usado ali. E até hoje em dia, tá, eu vejo, isso é muito importante, tá, pessoal? Porque é uma prática assim bem comum hoje os carros que saem com pneu run flat, né?
são aqueles carros que não tem step, então eles têm um pneu que chama Run Flat, que quando esse pneu fura, você consegue rodar com o carro 80 km, né? Com aquele pneu furado, né? E o pessoal, pelo custo desse pneu, o pessoal acaba colocando um pneu normal. Comum, tá? Só que a geometria da suspensão desse carro, todo o estudo desse carro foi feito em cima do Run Flat. Ele tem as laterais mais duras, então quando você põe um que não é Run Flat, você está deixando a suspensão mais macia, você está alterando a geometria da suspensão do carro, né? Você corre o risco aí de sofrer um acidente só por causa disso. Marcos Vinícius. Um canal com tanta informação merecia ter milhões de inscritos. Programa com informação, aqui tem informação! Não sou mecânico, mas aprendo muita coisa aqui nesse canal. Bom, Marcos, muito obrigado, né? Poxa, a gente fica muito feliz. É o nosso foco, né? Exatamente. E o foco é justamente isso, chegar naqueles que não têm conhecimento, né? Justamente para que a pessoa tenha, na hora da compra de um carro, na hora de uma negociação, não ser tão leigo e muitas vezes não ser enrolado, né? Então, as informações são válidas e a gente fica grato aí pelo prestígio do canal. Continue aí, mandando suas dúvidas, né? Postando aí e a gente vai estar aqui para responder na medida possível. Hoje nós estamos na nossa campanha de 200 mil inscritos, né? Quem sabe daqui a um tempo nós estamos de 1 milhão, né? Vanderlei Moura, boa noite. Troquei minha bomba no Celta 2010, agora ele está afogando. O que pode ser? Vanderlei, é difícil a gente falar o que pode ser, né? Às vezes na instalação da bomba tem uma mangueira invertida, né? Pode estar estrangulando o regulador de pressão e aí aumentou a linha de pressão demais. Se a bomba não for adequada para o carro, pode causar isso aí. E detalhe, tá? O pessoal troca a bomba de combustível, lembrando, trocou a bomba de combustível, troca-se o filtro, sempre. Um filtro de combustível entupido hoje em algumas linhas, você acaba aumentando a pressão de trabalho, por incrível que pareça, porque como não tem retorno, ele aumenta a pressão da linha e aí você põe uma bomba nova, pode ocorrer. Então você vai ter que dar uma verificada e detalhe, né? Primeira coisa, instalar o manômetro. Vai ter que ter ferramenta aí para saber qual a pressão que está trabalhando hoje. Tá. Pode até ter acontecido, que é um erro comum até, né? O filtro está na contramão, tá? Ele tem um sentido, o filtro de combustível tem um sentido, porque dentro dele ele tem uma proteção para a hora que o combustível entrar dentro dele, ele tem uma barreira para não estragar o elemento filtrante dentro dele, né? Se você puser invertido, ele pode estragar, pode estar entupindo o filtro e aumentando a pressão do carro. Também. Né? Uma bobeirinha aí. A primeira dica que a gente deixa para você é realmente procurar uma oficina, instalar o manômetro e já medir essa pressão de linha, porque se o defeito não tinha antes, então você vai ter que dar uma avaliada nisso aí com cautela aí. Diemisson da Costa. Eu queria saber se aumentar a mola do carro fica mais alto, altera no ABS. No ABS não. É Diemisson, né? Você quer saber se aumentar a altura do carro vai tem uma influência no ABS, né? Não tem, né? O que ele vai sentir, a estabilidade vai mudar. A estabilidade do carro, desde o momento que você mexeu com a altura do carro, você vai sentir sim, né? Depende de quanto você vai aumentar aí. Mas no ABS a gente não tem problemas nenhum. O que você tem problema de ABS é quando você muda normalmente tamanhos de rodas ou coloca os pneus diferentes um do outro. Aí sim, aí normalmente a luz já acende e aí já elimina a função de ABS e o carro desabilita, né, Júnior? A altura do ABS é totalmente nas rodas, né? Então a circunferência. A altura não vai influenciar, né? Exatamente. Então até se você trocar 4 pneus por a medida errada, vamos falar, nos 4, o ABS não vai reconhecer. Tá? O velocímetro vai marcar errado, mas o ABS não vai reconhecer. Agora se você trocar na frente, puser uma medida de pneu diferente, atrás outra, aí o ABS acende na hora, realmente, mas a altura não. Exato. Pessoal, é isso aí. Chegamos ao fim de mais esse episódio, né? E agradeço muito a presença do meu amigo Júnior aqui, em minha oficina. Obrigado, viu, Júnior? Sempre aqui sempre. Na parceria. Exatamente. Né? E pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? A campanha nossa aí de 200 mil inscritos, a nossa surpresa, né? Deixe as dúvidas nos comentários, né? Que nós temos o prazer de vir aqui fazer esse programa aqui, tirar a dúvida de vocês, né? E aprender, né, Júnior? Essas dúvidas nos ensinam muito. A gente tem aprendido muito com isso aí. É um tempo muito gostoso nosso aqui. Tá? Isso aí, até a próxima. Até mais.